Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Olá, bom dia! Começando a partir de agora, mais um encontro seu e meu aqui na Super TV, o nosso programa Geração Saúde. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição aqui do nosso programa Geração Saúde, começando a partir de agora, até às 10h45, tem Geração Saúde ao vivo para você. Sejam bem-vindos aqui à nossa transmissão pelo Facebook, que você já sabe todos os dias, já pode passar lá na nossa página e assistir a gente também lá pelo Facebook. E na TV aberta, você já sabe, canal 14.1, é só fazer a busca de canais, sintonizar e acompanhar a programação aqui da Super TV. Se você é assinante Brisanet, também pode acompanhar lá no canal 173 e pode também nas redes sociais curtir nossa página do Facebook e o nosso Instagram também, @SuperTVHD. Curte lá os nossos stories, os nossos bastidores, tem tudo lá completinho para você aqui da nossa Super TV, tá bom? Gente, hoje, quinta-feira, quero fazer um convite para você conhecer hoje um método que vem realmente fazendo a diferença no tratamento de crianças com TEA, transtorno do espectro autista. E hoje nós vamos conversar sobre o método ABA. E quem vai conversar comigo sobre esse método, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse método, é a Janine Dias, que é psicóloga, psicopedagoga, trabalha com esse método diretamente com crianças com TEA. E a Janine veio hoje compartilhar um pouquinho do conhecimento dela com a gente. Janine, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Geração Saúde. A Janine foi super bem indicada para conversar aqui com a gente. E eu já lhe agradeço por ter aceitado o convite. É um prazer. Estar aqui hoje. É um prazer, com certeza, falar de um tema que amo. Pois então, é. Para mim é prazer mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz. Janine, assim, nós somos leigos aqui, alguém de casa já deve ter ouvido falar realmente no termo, mas explica pra gente o que é exatamente o método ABA. É essa sigla mesmo, ABA? Então, na realidade, ABA é análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada é uma ciência que faz muito tempo que ela surgiu e a psicologia trabalha um pouco com ela, mas a análise do comportamento aplicada, lá atrás, um cientista que estudava muito sobre autismo pegou emprestado a análise do comportamento e foi tentar com os autistas. E assim, o resultado da pesquisa dele foi realmente excelente. O resultado que ele teve colocando a análise do comportamento aplicada, essa ciência, para o desenvolvimento de habilidade em crianças e adolescentes autistas. Então foi daí que surgiu a divulgação dessa ciência, que na realidade é uma ciência. E aí veio o sucesso, por conta desse sucesso dessa pesquisa desse cientista, o Lovas, foi que existiu essa grande divulgação no mundo, né? É muito conhecido no mundo pela experiência, pelo resultado bom que ela trouxe. Pelos benefícios que ela trouxe, né? Pois é, a gente, quando se trata de autismo, é tudo muito novo, né, Sim. Janine? Pesquisas ainda estão sendo desenvolvidas, profissionais ainda estão buscando conhecer mais, porque realmente são muitas dúvidas em relação a isso, mas que bom que existem pessoas como esse cientista que pesquisou, que desenvolveu essa ciência, que bom que existem profissionais como você, que gostam, que se empenham, porque tudo que é novo causa curiosidade e a gente quer realmente trazer uma melhor qualidade de vida para essas crianças, para essas pessoas que nasceram com o TEA e realmente para os pais, com certeza, é um caminho a seguir diferente, né, Janine? E assim, Janine, o que envolve então o ABA? Como é que ele é feito na prática mesmo, para as pessoas poderem conhecer? Certo. Então, o Lovas, o que foi que ele chegou à conclusão brilhante de que, estudando, analisando os comportamentos, ele entendeu que a gente poderia modificar um comportamento se a gente mexesse no estímulo e entendesse qual foi a resposta. E aí, porque quando você tem um comportamento que você gostou, a tendência é que você repita. Então, a gente trabalha modificando o estímulo para que tenha aquele comportamento desejado, para que tenha uma resposta desejada que aí você vai repetir. Então, é assim,
Hoje, a análise do comportamento, ABA, ele trabalha diretamente nos países já mais avançados na pesquisa, como os Estados Unidos e Canadá. Hoje, trabalha diretamente com a neurociências, né? Por quê? Porque hoje você não só trabalha observando o comportamento, mas entendendo o que é que leva aquele comportamento, falando em termos neurológicos. E a gente sabe que o transtorno TEA, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que foi durante o desenvolvimento que aconteceu, a gente sabe que algumas funções dentro dos circuitos do cérebro, algumas funções elas ficam um tanto quanto dificultadas de fazer. Eu sempre dou os exemplos assim aos pais quando eu estou explicando. É como se a gente tivesse as grandes avenidas de Mossoró, né? E aí, nessas grandes avenidas, por exemplo, a gente quando a gente observa, por exemplo, quem está assistindo esse canal, né? Tá observando o conteúdo, aí essa informação vai para determinados cantos do cérebro e volta com respostas, mas isso aí vai nas grandes avenidas. Às vezes, durante a criança ou adolescente, a pessoa com TEA, essas grandes avenidas estão um pouco interditadas, então a informação sai pelas pequenas ruas. Entendi. E para chegar no cantinho que é para chegar, precisa que se trabalhe esses cantinhos para ter uma resposta legal, entendeu? Entendi. Por isso que hoje, para trabalhar com criança, com adolescente, com adultos com TEA, é preciso se trabalhar de forma multiprofissional. Hoje não se admite mais trabalhar com apenas um profissional, porque geralmente a pessoa com TEA precisa de fono, né, de fonoaudiólogo, precisa de terapia ocupacional e precisa de psicólogo. Por quê? No mínimo, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje se trabalha em equipe, ainda mais ampliando, né? A gente amplia também para esporte, artes, música, acadêmico. Tudo que é estímulo, isso, né, isso. O isso autista, mesmo. a criança com TEA precisa de muito estímulo para que essa informação consiga chegar aonde é que chega. Esse exemplo que você deu é maravilhoso. Então, seja qual for o estímulo, vai ser importante. Agora, é muito importante, assim, que tenha um gestor que eu estou dizendo assim, alguém que gerencie isso. Entendi. E geralmente é ou o psicólogo ou o neuropsicólogo que vai gerenciar todos esses profissionais. Por quê? Eu sempre também dou um exemplo assim, é como se você estivesse aprendendo uma nova língua, né? O TEA está aprendendo habilidades, né? Então, é como se você estivesse aprendendo uma nova língua. E se você estiver aprendendo alemão, você sabe alemão, Carla? Não. Eu também não sei, não. Mas, se você estiver aprendendo alemão e tiver, por exemplo, o psicólogo ali está te ensinando alguns trabalhos no alemão. O fono, o TO, os outros profissionais que vão trabalhar precisam estar trabalhando os mesmos objetivos. Né? Isso. Porque vai ter uma probabilidade maior de desenvolver essas habilidades. O resultado ser mais positivo. Por isso que precisa, assim, um gestor, vamos dizer assim, que leve os mesmos objetivos dessa criança, desse adolescente, para que todos os outros profissionais trabalhem junto. Então, aumenta a carga horária de desenvolver essas habilidades, entendeu? Entendi, gente. Ela é maravilhosa, viu? Realmente faz toda a diferença esse tipo de estímulo nessas crianças, né, com autismo. Mas assim, o que eles aprendem no método? Realmente, autista precisa de repetição, né? Isso, se me corrija se eu estiver errada. Dando aquele estímulo para que quando acontecer, por exemplo, uma situação ali na escola ou em casa, ele consiga responder daquela forma. É mais ou menos isso? É. Mais ou menos assim. Eu preciso falar um pouquinho sobre o sintoma para eu dizer o que é que precisa ser trabalhado. Entendi. Nós temos 2 principais sintomas no TEA. Para uma pessoa se encaixar dentro do diagnóstico, ela tem que estar dentro desses 2 sintomas. O primeiro é falha na comunicação. E essa comunicação, você entende muito de comunicação. Essa comunicação não é só a fala. A comunicação é desde você compreender o que eu estou dizendo, eu compreender o que eu tenho que falar, é o olhar, é o gestual, é a prosódia da fala, é você teorizar sobre a mente do outro, é você, quando você for dizer alguma coisa ruim, você saber que o outro não vai gostar. Então, comunicação é muito complexo. Então, esse é o primeiro sintoma. A falha na comunicação, ela vai gerar uma falha na interação social. Porque se eu estou falando alemão e você disse que não conhece alemão, e eu falando alemão, você não vai conversar comigo. Então, quando a pessoa com TEA tem falha na comunicação, que geralmente tem, para estar no diagnóstico tem que ter,
alguma falha nessa comunicação, vai gerar uma falha na interação social. O outro sintoma são os comportamentos restritos e repetitivos, que isso aí também é um sintoma do TEA, que também é outro mundo de coisas. Aí como é que a gente atua nisso? A gente atua, os profissionais, avaliando essa criança, esse adolescente, esse adulto, avaliando a situação em que ele se encontra e daí montando objetivos para aumentar as habilidades e diminuir os comportamentos que estejam inadequados ou que estejam atrapalhando a aprendizagem. Entendi. Então é bem sério também, né, gente? E assim, Janine, o que é que você observa, por exemplo, é interessante começar esse método ABA, essa ciência toda, assim que descobre que tem realmente o diagnóstico ou não? Com certeza, a gente deve trabalhar com a questão de ser precoce. Por quê? Como eu disse que a gente trabalha com a neurociências, a gente trabalha com o que a gente chama de janelas de oportunidade da neuroplasticidade. O bebezinho, todos nós, a gente nasce com um volume de neurônios que existe uma chamada... é programado vamos dizer, essa poda. Nós temos várias podas neurais. Por que tem essa poda neural? A natureza é muito perfeita, né? Então, por que tem esse automutilamento de neurônio? Por quê? Porque quando a gente nasce com uma carga de neurônio bem grande para a gente pegar muita informação. Só que depois, o próprio cérebro percebe assim, esse aqui não fez nada, esse aqui não aprendeu nada, esse aqui vai ficar os mais especializados. Entendi. Então, precisa ter essa poda. Então, à medida que a gente vai vivendo, vai tendo essas podas. Então, quando a gente trabalha com a criancinha pequena, a gente tem mais neurônios. Então, aprende muito mais. Entendi. Por isso que a gente corre muito em relação ao tempo, que não importa mãe, pai, quem esteja assistindo, não importa se tem o diagnóstico fechado. Teve atraso, já tem que trabalhar o atraso. Verdade. Porque um atraso, ele gera outros atrasos. Vai comprometendo. Vai comprometendo. Então, assim, é muito importante. Hoje, a última pesquisa que saiu dos Estados Unidos, que lá eles são tops, assim, estudam muito a parte do autismo, foi que hoje eles já fecham o diagnóstico com 1 ano e 4 meses. Porque como todo mundo corre atrás do tempo, para que essa criança não perca muito tempo, porque é muito importante começar a trabalhar muito cedo, mas também não desanime, por favor, assim, porque às vezes eu recebo pais e mães que dizem assim, meu filho já perdeu tempo. Não é por aí, assim, é que é melhor que seja antes, né? Mas nunca é perder tempo, porque a gente sempre vai estar aprendendo até a hora de morrer, a gente vai estar aprendendo. sempre aprendendo, né, gente? Né? Janine, eu lhe peço licença, nós vamos para o intervalo bem rapidinho, dá tempo de você passar aqui na nossa transmissão, deixa outra perguntinha para a Janine, que no segundo bloco a gente volta conversando mais sobre o método ABA, fica aí. O Cassim vem trabalhando qualidade e excelência pensando em você. Com tecnologia, tradição e segurança, o Cassim é confiança que nos faz crescer. Cassim, laboratório com inovação, cuidando da saúde da população. Cassim tá sempre perto de você, são 30 anos de história. Cassim, sua saúde, seus exames em primeiro lugar. São 30 anos, Cassim. A Vale Norte limpa e a população aprova. Pesquisa realizada em Mossoró apontou um índice de excelência nos serviços prestados pela Vale Norte com 87% de aprovação. Isso é fruto de esforço dos nossos colaboradores, da Prefeitura de Mossoró e da população. Vamos continuar trabalhando para fazer cada vez mais e melhor. Vale Norte. Trabalhando para deixar Mossoró cada vez mais limpa e boa para se viver. Aprovada. Qual a sua necessidade em impressões? A Micromac oferece para você um serviço de alta qualidade em impressões, cópias, suplementos, manutenção, tudo com muita rapidez para a sua gráfica. Na hora de fazer seus trabalhos acadêmicos, escolares ou profissionais, não tenha dúvidas. Venha para a Micromac, Avenida Alberto Maranhão Centro. Fone 3321-5674. Micromac, há 7 anos garantindo soluções em impressões em Mossoró. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular.
Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. De volta aqui com o nosso Geração Saúde, super bate-papo aqui nos bastidores com a Janine, porque quando se fala de TEA, realmente é um universo enorme de dúvidas. Os pais e mães que estão assistindo a gente, com certeza, concordam com a gente. Janine, mas para a gente entender um pouquinho o método, a gente precisa... Eu acho que uma pergunta bem frequente que os pais fazem para você, que acompanham ali as crianças que você atende, é a questão, assim, se a criança com TEA sai do espectro a partir do método ABA. Isso acontece, é possível ou depende? Responda aqui pra gente. Então, esse sair, isso é uma pergunta realmente bem frequente. Esse sair do TEA, a gente coloca entre aspas, né? Porque é uma estrutura, quer dizer, quando a gente falou das avenidas, né? Uhum. É uma estrutura. Então, essa estrutura, ela vai permanecer pro resto da vida. Mas o que chamam hoje de sair do espectro é aquela criança, aquele adolescente que ele conseguiu autonomia e independência, não depende tanto do apoio do outro, né? Ele conseguiu autonomia e independência para ele viver a vida dele. Entendi. Aí a gente diz assim, saiu do espectro, mas é entre aspas, né? Mas a estrutura continua. Entendi. Mas então, assim, o objetivo do método realmente, então, é esse. É realmente dar essa autonomia à criança com TEA, sim, fazer com que ela se desenvolva, por exemplo, aprenda a ler, aprenda a escrever, se desenvolva como uma criança normal na escola. Nós temos um exemplo maravilhoso, que eu acho que todo mundo em Mossoró conhece, que é o Guilherme, sim, que estuda livro diocesano, que escreveu um livro. Ele era num grau, né, bem severo, já está indo pro terceiro. E ele se desenvolveu assim. Eu nunca esqueci o que a mãe dele disse. Ela disse uma vez que eu tive que entrar no mundo dele para trazer ele pro meu mundo. Né? E a gente se emociona até, porque o Guilherme é maravilhoso, é uma criança super que interage, que se você olhar de primeira você nem imagina. Então é possível, através desse método, né, conseguir dar essa autonomia. O objetivo do método é esse? O objetivo é esse. Agora, como é um espectro, então tudo quando a gente fala de espectro tudo pode acontecer. Né? É um universo muito grande. Verdade. Por quê? Porque o autismo em si é uma coisa, e às vezes tem crianças que também têm outros transtornos, né? E aí a gente diz que tem comorbidades. Às vezes aparece a deficiência intelectual, o TDAH, o TOD e N outros transtornos. Okay. Então, tudo isso vai depender muito, né, de cada criança. Tem criança que ela chega para as terapias em um grau que, vamos dizer, que seja severo, e ela responde muito bem aos estímulos, e ela chega a ser leve, que a gente chama de sair do espectro, né? Mas tem aquela... Quando a gente coloca em números, a gente tem de 30% a 40%, segundo as pesquisas, dos leves. Porque o que é o leve? O leve é considerado leve e a criança, ela anda dentro do espectro. Ela pode estar no iníciozinho da vida como um severo e ela pode caminhar para um leve. Mas também ela pode permanecer no severo, como pode permanecer no moderado. O moderado, ele pode ir para um leve. Então, assim, essa caminhada, isso vai depender de N fatores. Mas, com certeza, as terapias vão influenciar totalmente. E essa criança que ela chega como eu estava falando de porcentagem, né? A gente tem de 30% a 20% das crianças que são leves, que são aquelas crianças que não têm nenhum problema em relação à inteligência, ao cognitivo dela. Então, ela tem aquelas questões do TEA, que é o problema na comunicação, na interação social e nos comportamentos restritivos e repetitivos, mas ela consegue aprender com muita facilidade. Temos aquelas crianças que são um pouco mais dependentes, que aí já entra a falha maior a maior dificuldade na comunicação, e aí temos as severas, que graças a Deus é a minoria. Graças a Deus. Né? É a minoria que vai precisar de um nível de dependência maior. Entendi. Janine, assim, mas você atende várias mães, várias crianças. O que é que as mães relatam, assim, depois que começam a fazer, que o método começa a ser aplicado, elas conseguem perceber isso e realmente a vida dessas crianças é totalmente transformada, não é isso?
E assim, eu acho que é muito importante os pais eles precisam participar. Não existe tratamento, não existe uma terapia, um tratamento para uma pessoa com TEA se não tenha esse, eu chamo até de tripé, que é as terapias, a família e a escola. Exatamente. Né? Não existe, porque se eu estou ensinando uma coisa aqui, aí lá na escola está ensinando diferente, o pai faz outra, então na cabecinha dessa criança vai ser uma confusão. Então eu sempre digo assim, para os pais, é preciso estar junto com os terapeutas e a escola. É preciso ir junto. Por quê? Se a criança apareceu ali com algum problema naquele momento, que vai aparecer, é uma pessoa. Não vamos esquecer que o TEA é uma pessoa, né? Inclusive, a gente não pode esquecer de falar da parte emocional, que muitas vezes os pais levam muito para as terapias para aprender a fazer coisas, para desenvolver habilidades. Mas esquece que é um ser humano. Então precisa de um psicólogo. Entender muita coisa também nesse processo. Então não esqueçam que a criança precisa de psicólogo, que tem emoções ali. Sabe o que é que acontece, Carla, hoje? A gente recebe adolescentes que aprenderam a fazer coisas. Mas hoje chegam na adolescência e acabam apresentando comorbidades, que é transtorno de humor, como depressão, ansiedade, por conta de que chega na adolescência, como é que eu faço para namorar? Como é que eu faço quando a menina não me quer? Então, a gente não pode esquecer que é uma pessoa. Então, desde pequenininhos, a gente já tem que trabalhar também o lado emocional, como lidar com a frustração, que é um outro problema. Né? Como uma criança normal. Não, pois é. Isso aí ninguém pode esquecer, é fundamental. Assim, eu acho que realmente vem fazendo toda a diferença esse método na vida dessas crianças, porque, como a gente já vem falando desde o começo, todo estímulo é importante nesse processo, né? E eu acho que o mais importante de tudo é que o pai e a mãe realmente tomem essa consciência e que eles aprendam junto. Porque eles vão ter que, como a mãe do Guilherme, entrar no mundo, mergulhar naquele universo do TEA, para que se possa dar a mão ali para o filho, para a filha, para que esse desenvolvimento seja o mais positivo possível, né? E quando a gente fala de família, a gente sabe que a família também precisa de ajuda, porque não é fácil. A gente sempre diz assim, às vezes eu vou para uma entrevista clínica com os pais para falar do filho e a gente está falando dos pais, que a gente precisa acolher os pais, né? A família inteira, porque são muitas dúvidas, muita angústia. E às vezes, Carla, eu fico assim, em relação aos pais, os pais ficam muito hoje nessa coisa de buscar saber qual a terapia que eu tenho que buscar, quem é o profissional, qual é o currículo desse profissional e tal. Eu fico assim meio angustiada porque essa parte técnica era para ser nossa, dos técnicos. Porque eu fico pensando assim, se o meu filho, eu tenho 2 rapazes, se o meu filho precisasse de uma neurocirurgia, que é uma cirurgia complexa, e eu ia estar super mexida, porque é uma cirurgia grave. E eu ainda tivesse que procurar qual o profissional, qual o curso que ele tem, qual o currículo, o que é que ele faz, o que é que ele aprendeu, já pensou? E o pai do TEA, infelizmente, fica assim, né? Porque existem umas divulgações, existe muita conversa, existe assim muita informação, muito fake news muito também. Fake news, em todo canto tem. Então, muito cuidado com isso aí. E assim, qual é o cenário do ABA hoje? Quem é o profissional que pode aplicar esse método, esse tipo de terapia com essas crianças de TEA? O profissional, por exemplo, é o terapeuta, é o psicólogo? Quem é que pode atuar com esse método? Bom, a análise do comportamento aplicada no Brasil, no mundo, não é só da psicologia, né? No Brasil, hoje, o psicólogo, né, ele pode ser um analista do comportamento, como também outros profissionais podem estar fazendo formação. Mas é preciso ter a formação técnica, né? Existe uma formação técnica em análise do comportamento aplicado ao autismo, porque a análise do comportamento aplicado pode ser a dependente químico, pode ser outras coisas. Então, tem que ter a formação técnica e tem também que ter a especialização para atuar como um profissional na análise do comportamento aplicada. Entendi. Gente, o nosso tempo está acabando. Infelizmente, o bate-papo foi muito bom, mas muito obrigada, Janine. Parabéns, né, por esse trabalho desenvolvido com esse público. Tem gente assistindo aqui, Resilane Matheus está dizendo parabéns aqui pelo tempo, pelo programa, por tudo. A gente também ficou muito feliz aqui com você, Janine. Muito obrigada. Ai, foi um prazer. Muito bom. Espero que vocês também tenham gostado, tenham curtido aqui esse tema tão bacana aqui no nosso programa. A gente sempre procura trazer esse tema porque existe ainda um universo de coisas. A gente vai conversar aqui para
outras pautas mais na frente. Mas por hoje é só, a gente fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, final de semana chegando. Mas tem Geração Saúde ao vivo, 10h15, aqui na telinha da Super TV. Eu espero você. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança.